Amanhã rola o jogaço entre Real Madrid e Manchester City e hoje nas entrevistas pré-jogo alguns dos principais nomes do time inglês como Guardiola, Kevin De Bruyne e Erling Haaland falaram sobre o confronto e principalmente sobre os principais nomes do Real como Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé. E eu já te adianto que rolou provocação do time inglês envolvendo a bola de ouro que o Vini perdeu pro Rodri. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar isso com todos os detalhes e também o porquê esse jogo de amanhã pode ser determinante pro Vini se ele quiser continuar como destaque do Real. E eu vou querer saber a sua opinião sobre essa polêmica toda. Pois é, pessoal, começou oficialmente agora aquele chave momento da temporada em que quem começar a destruir daqui pra frente, caso o time tenha êxito principalmente na Liga dos Campeões, chegará como fortíssimo candidato à bola de ouro. E quem está acompanhando o Real Madrid sabe que desde a virada do ano de 2025 o Vini não vem conseguindo manter aquele ritmo absurdo que ele apresentou lá no comecinho da temporada. E o Mbappé vem sendo um pouco melhor que o brasileiro nos últimos jogos e até já praticamente igualou o número de participações dele em gols na temporada. Então, se o Vini quiser recuperar o seu bom momento e mostrar que ainda é o protagonista do Real e o cara que comanda o time nos jogos difíceis e não deixar o Mbappé assumir esse posto, esse é sem dúvidas o momento ideal para isso. Se o Real classificar com o francês destruindo o City, aí pode ter certeza que a imprensa europeia já vai começar a falar que o Mbappé tomou conta do time. E o fato desse jogo de amanhã já ter se tornado praticamente um clássico na Champions League colabora ainda mais para tudo isso, por conta do peso que o confronto vai ganhando. Para você que não sabe, é simplesmente a quarta vez seguida que os dois vão se enfrentar em um duelo mata-mata na competição. E obviamente, se tratando de Champions League, você já deve saber quem vem levando a melhor nesse confronto. Em 2022, eles se enfrentaram nas semifinais e foi aquele confronto maluco que o Real estava perdendo por 5-3 no agregado até os 90 do segundo tempo do segundo jogo e do nada o Rodrigo, que ainda era um novato no time, foi lá e marcou 2 gols em 2 minutos. Levou o jogo assim para prorrogação, onde o Real ganhou e depois acabou sendo campeão também dessa edição. Em 2023, novamente eles se enfrentaram nas semis, mas o City tava uma máquina imparável e no primeiro jogo o Real conseguiu segurar um empate no Bernabéu, mas na Inglaterra não teve jeito e os ingleses amassaram de um jeito que poucos fizeram até hoje com o Real em toda a história. 4-0 e os espanhóis não viram nem a cor da bola. Essa inclusive foi a edição em que o City conquistou seu único título de Champions em toda a sua história e mais do que merecido, afinal o que eles jogaram foi brincadeira. E por fim, no ano passado, onde o Real veio com sede de vingança depois do que o City havia feito em 2023. No primeiro jogo, um empate em 3-3 no Bernabéu com show de Vini e Rodrigo. E no segundo, outro empate por 1-1 na Inglaterra, mas os espanhóis acabaram levando a melhor nos pênaltis e novamente sendo campeões da edição. Depois disso, até uns memes a galera da gringa fez falando que esse era o Rodrigo quando enfrentava o City. Ou seja, quando se trata de City Real nos últimos anos, ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer, porque tirando uma vez que o City espancou, o resto é sempre um placar muito acirrado. Porém, um fato diferente do confronto esse ano é o momento de ambos os times. Nas últimas 2 edições, muitos trataram o confronto Real e City como praticamente uma final antecipada, visto que eram indiscutivelmente os 2 melhores times do mundo. Mas hoje é justamente o contrário. Por mais que o Real ainda seja o líder do campeonato espanhol, eles estão com um time cheio de lesões, principalmente na defesa, e vem apresentando dificuldades contra times grandes na temporada. Já o City não precisamos nem falar. Desde a lesão do Rodri, virou um time irreconhecível que chegou a perder até mesmo 8 jogos seguidos, quase não conseguiu ficar nem entre os 25 primeiros do novo formato da Champions e também viu o Liverpool abrir 15 incríveis pontos de vantagem na Premier League e ainda com um jogo a menos. Talvez nem mesmo para a próxima Champions eles vão conseguir se classificar. Portanto, diferente dos outros anos, o momento dos dois times não é nada demais. Não é à toa que ambos não conseguiram se classificar de forma direta e acabaram parando nesse mata-mata para ver quem vai para as oitavas, coisa que ninguém imaginava quando começou a primeira fase. E então hoje, antes de mais um clássico, alguns dos principais nomes de ambos os times falaram sobre o duelo e sobre os jogadores do adversário. O primeiro a se manifestar foi o craque belga Kevin De Bruyne, que disse: "Jogar contra o Real Madrid é sempre um desafio. Quando se trata de Champions League, eu diria que é o pior adversário para se enfrentar. Não é à toa que eles têm tantos títulos nessa competição. Nossas equipes vêm se enfrentando muito nos últimos anos e nunca é fácil para nenhum dos lados.
preocupados. O Real sempre tem um elenco com jogadores muito completos em todos os setores. Eles já tinham ótimos nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Modric e é claro que sabemos que agregaram o Mbappé à equipe, um jogador que está sempre fazendo muitos gols. Talvez não seja o melhor momento de ambas as equipes e por isso estamos nos enfrentando tão cedo, mas tenho certeza que assim como todas as outras vezes será um espetáculo ao público e esperamos sair classificado para as oitavas, pois cair agora seria muito ruim. O segundo a se manifestar foi ninguém mais e ninguém menos que o treinador Pepe Guardiola, que aproveitou para dar uma provocada no Vini falando da bola de ouro. Se liga, se vencermos o Real Madrid será um grande impulso para o resto da temporada. Eu sei como queremos jogar, eu sei que eles estão ansiosos pelo jogo de amanhã. Não podemos esquecer que uma década atrás não estávamos aqui. Acho que o Real Madrid administrou a situação das lesões melhor do que nós, porque eles são os líderes da La Liga. Bola de ouro, feliz pelo Rodri. Vini Júnior também mereceu ganhar porque teve uma ótima temporada, mas no fim Rodri venceu e bem, era o que esperávamos. Acho que a ausência que faz um jogador como ele ficou muito mais nítida a todos esse ano. Vinícius fez uma grande temporada, mas Rodri venceu de forma merecida, e é isto que importa para nós. Agora precisamos nos concentrar para o jogo, pois temos grandes jogadores a parar. O ataque do Real Madrid é sempre muito letal. Rodrigo também faz um trabalho excepcional, ele sempre oferece perigo, um jogador fantástico. O matador norueguês Erling Haaland também deixou seu recado dizendo: muitos me criticaram, pois não consegui marcar naquele confronto que vencemos em 2023. Estou pronto para mudar isso agora, mas nosso foco está totalmente em estar classificado para as oitavas após os 2 jogos, não importa como. Se eu marcar, melhor, mas o objetivo é a equipe vencer. Mas sim, podemos dizer que como eu nunca marquei no Real Madrid, acaba sendo uma motivação extra. Por parte do Real Madrid, apenas Ancelotti e o próprio Rodrigo deram entrevistas. O treinador italiano também falou do momento do Vini que eu comentei com vocês, que não é dos melhores, e disse: este é um embate que você gostaria de ver nas quartas de final ou nas semifinais, mas é nossa culpa estarmos aqui. Guardiola está sempre tentando criar algo novo, inovar com posse, pressão, jogar vindo de trás. Ele sempre inova. Nos últimos 3 anos, quem venceu essa eliminatória levou o troféu, e acho que isso pode acontecer este ano. É a maior rivalidade da Europa nessa era. Não vejo o Vini tenso ou preocupado. Se ele não estiver 100%, ele está muito perto disso. Veja o segundo tempo dele no Clássico. Ele mudou o jogo. A temporada dele é boa, mesmo tendo sofrido 2 lesões que não lhe permitiram ter continuidade. Já o Rodrigo falou: Guardiola dizendo que sou um homem perigoso é um elogio. Ele é um dos maiores técnicos de todos os tempos e jogar contra os seus times é muito difícil. Marquei alguns gols contra o City e às vezes vencemos e às vezes não. Se eu puder ser decisivo novamente, adoraria, mas tento fazer isso em todos os jogos, não apenas nos grandes. Você tem que dar o seu melhor em todos os jogos. Pra ser honesto, apesar de achar divertido, não gosto de jogar contra o City. Tenho certeza de que eles também estão ansiosos para jogar contra nós por tudo que vem envolvendo essas duas equipes nos últimos anos. Pois é, pessoal, sinceramente eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer nesse confronto, mas se fosse obrigado a apostar, eu diria que vai acabar dando Real Madrid. Não só porque eles sempre dão um jeito de ganhar os duelos na Champions, mas porque esse time do City caiu absurdamente desde a lesão do Rodri e eles têm passado sufoco contra praticamente qualquer um que enfrentam desde então. É claro que o Real também não tá lá essas coisas, afinal, como eu disse, o fato dos dois estarem aí jogando uma espécie de repescagem da Champions reflete bem isso, mas eu ainda vejo o Real mais sólido do que o City. E por isso agora então eu quero saber de você, quem você acha que vai classificar nesse duelo e se você tem algum nome em mente que vai desequilibrar o confronto, seja o Vini, Rodrigo ou Mbappé pelo Real, ou De Bruyne, Haaland ou algum outro pelo City. E o placar amanhã, qual você chutaria? Lembrando que esse primeiro jogo é lá na casa do City. Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Que Deus te abençoe e valeu!